Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó. Olá, muito bom dia. Começando aqui pela Rede Jovem Pan, mais um. Jovem Pan Morning Show. Sim, estamos a postos para entretê-lo até às 11h30 da manhã. Jovem Pan Morning Show. Seguindo aqui com informação, entretenimento, prestação de serviço, até às 11h30. Tô aqui com a Paulinha, com a Ellen, com o Aros, com o Zé Armando Vanucci. Tudo bom, pessoal? Bom dia, Edgar. Buenos dias a todos. Buenas. Vamos lá, ó, muita gente aí nos trânsitos, nos engarrafamentos das grandes cidades, ouvindo a Jovem Pan, em casa, nos aplicativos móveis também, por que não? Ou ali com o radinho de pilha na bancada, começando os afazeres e ouvindo a gente. É muito bom ter você como companhia todos os dias aqui nas manhãs da Jovem Pan. Hoje, quarta-feira, 4 de novembro de 2015. Vamos em frente, tem muito assunto para tratar. Hoje teve uma entrevistada aqui, ó, eu diria radical, hein? Vocês já sabem quem é? Quem? É pra fazer spoiler? Não. Sim? Ela é das melhores, viu? Segura aí. Todo mundo faz aí as suas acrobacias e manobras pra sobreviver, não é mesmo? Quem é que não tá dando uns pulinhos aqui, outros pulinhos ali? O governo tá pedalando? Pois é, esses tempos atuais nos exigem alta performance em várias frentes, seja no campo pessoal ou no campo profissional. Estamos aqui todos os dias, vocês aí, todos os dias, lançando mão de alguns truques pra melhorar o desempenho nesse campeonato que é a vida, hein? Que beleza! Nossa convidada de hoje faz manobras acrobáticas também, só que sobre rodinhas. Na pista de skate ou no halfpipe, mundo afora. Fica aí pro papo, hein? Tem também os destaques da nossa bancada que a gente ouve agora. Jovem Pan Morning Show. Paulinha diz que tem coisa nova vindo aí de uma cantora pop muito conhecida. Gente, fazia tempo, né? Tava 2 sumida anos ela, sem né? novo álbum. Britney Spears. Vocês lembram do último álbum dela? Acho que Nem não, lembro. né? Eu fiquei no Toxic. Faz bastante Será que eles tempo. estavam todos juntos? O Justin Bieber, a Britney Spears, a Adele, todos eles se preparando para um grande retorno em 2015? Eu fico pensando nisso. Aros. Eles Gente, estavam Aros no sem laboratório se preparando para o Britney retorno. Spears sempre será rainha. Olha. Essa mulher maravilhosa que está em Las Vegas bombando como nunca. Mas agora, depois de 2 anos do seu último álbum, Britney Jean, ela anunciou no Twitter com uma foto misteriosa. Ela e mais 2 pessoas que eu não conheço, não cheguei a conhecer nas festinhas, mas são 2, sei lá Você o não quê. encontrou com eles, né? Não Ali em identifiquei. Malibu, ali em Eu não Malibu. identifiquei quem são. São ela e 2 pessoas, e ela disse o seguinte: trabalhando duro e quase não trabalhando. Novo álbum! Ui! Olha. Tá vendo? Isso é lançamento, Edgar. Gente, fato é que ela foi Eu muito gosto dessa bem daqui. como jurada do The Voice. Ela tem muitos hits. Na verdade, ela poderia não fazer mais nada, mas ela quer continuar a sua carreira como musa. Vamos torcer por um bom álbum. Boa sorte, Britney Spears, você está precisando, claro, né? Então é bom sempre ouvir esse recado aqui do Morning Show. Vai lá, menina. Mas, Paulinha, você não acha? Ela tá se levantando, né? Tá se ressurgindo, digamos Gente, há uns depois de 10 tudo anos que ela tá se aconteceu... levantando, né? Não, mas depois de tudo que aconteceu com a menina, vocês lembram? Acho que pra mim o ápice foi Ela quando careca. ela raspou o cabelo, Carequinha. pegou um negócio, ia bater nos paparazzi. Gente, foi Grande trash. momento. Ela pirou no Digamos químico, que né? ela Deu uma pirada no químico, Pirou né? no químico total. Não adianta raspar o cabelo pra tirar as provas, lembra? Era pra tirar as provas das drogas, porque ela podia perder a guarda dos filhos. Não perdeu, tem se mostrado uma pessoa que conseguiu dar a volta por cima. Deu uma chance para Britney Spears, Carlos Aros. Olha aí, ó. Tô aguardando o lançamento. Opa, tá bom. Daqui a pouco a gente fala mais de Britney. Será? Vamos lá. Cláudia Leite causa furor entre as feministas aí, sugerindo como as mulheres devem atender aos maridos. Que foi isso, Ela Ellen? não foi entre as feministas, né? Entre mulheres de bom senso, eu diria, só. Embora feministas também o sejam, mas não só entre elas. Qualquer mulher de bom senso, mesmo não sendo militante feminista. O que foi que ela fez dessa vez? Bom, Cláudia Leite Cláudia Milk. adora causar, né? E o incrível é que ela não causa por novos trabalhos, ela causa quando abre a boca mesmo, né? Tipo, é isso. Ela agora resolveu atacar de conselheira matrimonial no site da Globo lá, né? No site
do The Voice, e aí ela foi dando conselhos para as pessoas. E os conselhos, vamos lá. Meninos, vocês que são casados, eu e Aros, né? Ainda não estamos nessa seara, mas vocês são casados, se aprovam os conselhos de Claudinha Leite. Vamos ver. Número 1. Vamos ver. Todas as manhãs, escove os dentes. Aliás, super dica. Não, calma. Antes de beijar o seu marido. Aliás, super dica. Vá correndo pro banheiro, escove os dentes, volte para a cama, finja que está dormindo e que o hálito, na verdade, já amanheceu assim incrível. Nunca beije seu marido. A gente já sabe que é mentira. Amanhã. É gostoso isso. Gente. É gostoso pra você. Gente. Que história ridícula. gostoso. Gente, tá bom. Pelo que amor mais? de Deus. Hortelã Quem acorda depois... aumenta. Nossa, querida. Acordou Aconteceu? sim, meu amor. É. Lindo. Outra coisa, nunca mesmo, fique descabelada na frente da pessoa que você gosta. Também acho. Nunca. Dorme Claro, gente, durma com com a cabeça escova. levantada, assim. Isso, Faz mínimo, né, escova, gente? Cláudia acorde. Raia. É o mínimo, Raia? né? É outra Cláudia, né? A sua. Ah, bom, Cláudia achei que você... Leite. Ah, tá. É o mínimo, né? Número 3. Vamos ver. Se você está cheinha, meu amor, meia luz. Ou dieta também. Um dos dois pode resolver. Ou seja, esqueça, tenha vergonha do seu corpo e só transe na meia Não, luz. essa eu não concordei. Gostoso, Agora, fofinho mais também. uma, gente. pegar, né? Vamos Também lá. acho. Pra fechar aqui o giro de bobajols que essa mulher falou. Se você está cansada, chegou do trabalho exausta, mas faz uma semana que não acontece nada e a pessoa tá lá louca, Não acontece bota nada. sua melhor lingerie e vai. Ou vai sem nada mesmo, mas vai. Ou seja, você não tem o direito de ficar exausta e cansada, amada. Você tem apenas que satisfazer o seu marido. É isso, grandes dicas em 2015 de Claudinha Leite pra você. E vai. E vai. Talvez seja a Vai. solução pros Vou dizer onde é que eu vai. Aí vai. Vai pra... Né? Opa. É isso aí, vai mesmo, vai lá. Claudinha. Beijo, hein? Fala nada, sério, não. pô, vocês estão muito distantes do agrado, né, ao parceiro, seja ele ou quieta, ela, Edgar, entendeu? você bebeu Eu gostei, hoje. Meu Deus, O mínimo de Edgar. esforço, né, Que Edgar? isso? Você sabe que tem um negócio... eu gostei. Ai, da vai, Cláudia Zé. Tem um Leite. negócio... Não, Vai, não pondere, não é vai. machismo, não é nada disso. Mas eu acho que às vezes, Sei. o ser humano, homem e mulher, nós estamos intolerantes. Antigamente, você chegava meio cansado e tal, aí você falava, deixa eu tomar um vinhozinho. Aí você tentava dar uma relaxada. Hoje não, você já chega e fala assim, tchau, vou dormir. A gente tá mais Estou intolerante. cansado. A gente tá mais individual. Eu acho que quando ela fala disso, tente pelo menos. É que ela não sabe falar, isso que você tá querendo dizer. Tenta. Ah, tá. Olha, as Claro coisas... que ó, assim, sabe o que escovar o dente, acontece? acordar e escovar o dente, tudo isso é O muito Zé Armando fácil. tá certo no que ele tá falando, porque isso é uma coisa que tem que vir dos dois lados. É, por exemplo. Essa tentar, preocupação pelo menos. também tem que ser do homem. Não, gente, se cuidar é uma Por isso que eu acho coisa, mas peraí, gostosinho. a gente todo mundo é humano, né? É, Você tá claro. numa relação, você acha que vai acordar sempre maquiada, linda, Não, escovada. Não, aí ela partiu Agora pro plano você- ideal, mas esse você- esforço de Eu acho que a se gente estar... tem que se permitir Ó, as gerou coisas. polêmica aqui, né? Permitir as coisas. Ó, você vai lá com o cuecão furado também, Não, tá é que- errado. Aí não dá, é o mínimo de talento, Vai, né? Dá um talento lá. Pô. Não, o outro, ela, a mulher merece, o cara merece o mínimo Aliás, de fica a talento. dica, nem furado, nem sunguinha, tá, gente? Por favor, né? Adotem Olha, a box logo. vários homens concordam com a Ellen. Por exemplo, o Sérgio aqui no Twitter fala: manda a Claudinha cortar cana e plantar mandioca. Sérgio, olha aí, ó. Sérgio. Aí a dica de escovar os dentes é bizarra, Claudiane Nobre. Muita gente, viu? E tem a hashtag Cláudia Leite Fobia. Parece que tá rolando no Twitter. Mas se permitam. É hora de Vai ser voar, mais- gente. Todo mundo vai ser mais feliz. A Cláudia Leite consegue ser tão ridícula assim sozinha ou precisa de ajuda? Pergunta o Márcio Amaral. Não sei se ela tem assessoria de imprensa pra isso. Breve Bora, vem um livro dela. bora em frente. A gente tá brincando aqui com o assunto, obviamente. O Carlos Aros, você, enquanto você ouve todas essas peripécias de Cláudia Milk, conta pra gente desse rebuliço causado no Twitter. Quer dizer que querem trocar ou trocaram já a estrelinha por um coração? Já trocaram. Já trocaram. Já trocaram. Antes Deixa eu era ver uma, aqui. antes Deixa eu era ver uma aqui. estrela. Deixa eu ver no meu Twitter aqui. Antes era uma estrela e você escolhia o tweet, marcava um tweet como favorito. É verdade. Agora o tweet não é mais favorito, você dá um like Dá um nele like. e é um coraçãozinho muito simpático que Prefiro a aparece estrela. agora. Mais Prefiro a afetividade. Você prefere a né? estrela? Eu gostei do coraçãozinho, achei Favorito legal. é favorito. Mais afetivo, Curtir, vai. amoroso Mas é um outra coração coisa. não pode significar isso? Amoroso é outra coisa. Amoroso é outra coisa. aí, Os Zé. Armando e os Depende- ursinhos carinhosos. É o seguinte. Depende pro tipo de assunto, vai a estrelinha. Não, porque é o seguinte, o Twitter tá fazendo algumas modificações, uma delas eu tô tentando testar, ver se eles sumiram com a edição de tweet, não funcionou aqui no meu, não sei porquê. Mas eles estão fazendo essas modificações. Lembra que eu falei que os usuários mais antigos estavam incomodados?
Pois é, são esses mesmos usuários que estão reclamando. E ontem, aliás, os tweets continuam surgindo hoje com a hashtag... Acho que eu tenho que atualizar a minha versão do Twitter. Como é que é, Edgar? Tem que atualizar. Você precisa atualizar muita coisa por aí, mas enfim. Não atualiza, senão não funciona É a hashtag mais. @hipestrelinha. E vários memes surgiram desde ontem, publicados quando essa atualização foi liberada. E o mais legal é que eu tava até aberto aqui o texto que o Twitter colocou para informar que essa modificação tinha sido feita, né? Agora você pode dizer muito com o coração. Estamos apresentando uma nova maneira de mostrar como você se sente no Twitter. Olha que bonitinho o anúncio, Paula. Olha que bonitinho. Maneira, uma nova maneira de mostrar como você se sente no Twitter. E tudo isso para anunciar o coraçãozinho, que na realidade não muda nada. Se você ia favoritar o tweet, agora você curte e tá tudo certo. O povo enche o saco por pouca coisa. Não mudou nada, o Twitter continua igual. É isso que eu queria mais dizer. Amor, Pensando bem, eu gostei mais, eu vou ficar com a estrela. Você vai ficar... É só porque... do passado. Só porque o dele não funcionou. Não, e é do passado, ele gosta só de coisa que não tem mais. Mas né? basicamente você é a única isso. pessoa que permanecerá com a estrela no país. Mas basicamente é isso. Não mudou nada, gente. As estrelas estão embaixo. As estrelas estão embaixo atualmente, acho que foi isso que o Twitter entendeu. Até o Twitter tá dizendo isso. Vambora, Zé Armando, vamos lá. Tem números aí pra gente já do mês de outubro, Já Zé? tenho, fechou já tem os consolidados, a briga ficou... A Globo ficou na liderança, óbvio, aqui em São Paulo, mas perdeu um pouquinho em relação ao mês passado. O que chama a atenção, os 10 mandamentos impulsionaram aí, a novela impulsionou a Record fechou aqui em São Paulo nas 24 horas, na média dia, com 7,7 contra 6,3 do SBT. Primeiro lugar a Globo com 13,5, a Band ficou em quarto com 2,4 e a Rede TV em quinto lugar com 0,9. Arredonda aí dá 1 ponto de média. De manhã o SBT vinha conquistando a vice-liderança, no mês de outubro perdeu essa vice-liderança, muito em função do mundo Disney, que baixou um pouquinho a audiência da emissora. Das 6 ao meio-dia, a Globo foi impulsionada pelo Bom Dia São Paulo, pelo Bom Dia Brasil, fechou com 7,2, o equivalente a 27% do público do horário. A Record ultrapassou o SBT, 4,6, o SBT 4,1, a Band nesse horário fica com 1 e a Rede TV com 0,3. No período da tarde também houve uma inversão, as novelas mexicanas não deram tanta força pro SBT, a Record ganhou com o Balanço Geral e o Cidade Alerta, e à noite, no horário nobre, apesar da regra do jogo perder aí a audiência e perder também para os 10 mandamentos, a Globo permanece líder das 18 às 24. No mês passado, 20,9 para a Globo vinha no ano passado com 22, 23, já perdeu 3 pontos em relação ao ano passado, tem 33% do público. A Record 11,2 e o SBT 8,3. Falado, Zé. Vamos lá, pro Viber, você pode interagir com a gente, sabia? Mande uma mensagem de voz, 56009 e responda a nossa enquete. A de hoje é... A gente quer saber o seguinte, por que é que as pessoas ou você estão gostando tanto dessa novela, Os 10 Mandamentos? A gente já teve aqui a visão do especialista, Porque José o mar Armando se Vanucci. abre. A gente já deu os nossos pontos de vista aqui, por que a novela faz sucesso, né? A gente quer saber por que é que você tá assistindo ou por que é que você acha que as pessoas estão assistindo. E você que não gosta da novela, tem também aí a sua oportunidade para descer a lenha, né? Como De sempre, soltar nós somos democráticos. Botar a boca no trombone. Então, mande aí a sua mensagem de voz, 56009, nome, cidade da onde você tá falando. Boa. E solte o verbo por que é que todo mundo tá gostando dessa novela da Record, Os 10 Mandamentos. Dizem que eles concorrem a um prêmio no final do programa, é isso, Paulinho? Concorrem a um prêmio, um kit maravilhoso, incrível, que tem caneca e camiseta do Jovem Pan Morning Show. Boa, 10h16, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Vamos lá, olha... Vamos dar uma radicalizada agora. Ela já foi 8 vezes campeã do X Games nos patins. Quantas vezes? 8 vezes. Olha só, hein? É vez que não acaba mais, hein? Nossa. Ou acaba em 8. É ela e o Kelly Slater, acho. Estão ali, ó. Hoje ela tem feito workshops do esporte pelo Brasil todo e voltou a competir pro Mundial do ano que vem. Vamos conversar com a Fabiola da Silva. Não sabe quem é?
Ó, simplesmente a maior patinadora brasileira. Bom dia, Fabiola. Legal Bom ter dia, você aqui com a pessoal, gente. tudo bem? Tudo ótimo. Legal rever você. Você acha que a última vez que esteve aqui faz o quê? Já Uns 4 anos. Nossa, muito Faz tempo, hein? tempo, passou rápido. O que mudou de lá pra cá? Conta pra Ai, gente. nossa, passa tão rápido, mas... o esporte vem evoluindo a cada ano, né? E a gente vai ficando mais velho, assim, os projetos sempre mudam. Mais velho só na idade, eu digo porque a vitalidade, a gente é jovem ainda. É, você continua correndo campeonato? Não, continuo continua? sempre. 22 anos já que eu ando de patins. E hoje a gente trabalha muito com a criançada, workshop, mas eu participo de alguns eventos também. Eu fui para a África numa apresentação, a gente faz um trabalho de uns treinamentos de funcional, crossfit, mas assim, na área do esporte eu continuo, eu tenho minha linha de equipamentos, enfim. Essa área de treinamento físico, né, o crossfit, como você falou, veio depois da patinação. Você começou como uma patinadora Sim, e a partir daí comecei... do esporte você evoluiu para outras modalidades. Porque assim, eu acredito que há uns 20 anos atrás, assim, o pessoal não tinha assim a consciência de o tão importante que é uma alimentação balanceada, conciliar a alimentação com o treino para dar um resultado melhor. Então isso veio 15 anos depois, mais ou menos, pelo menos para mim. Eu sempre treinei e eu comecei a treinar o condicionamento físico, porque como a gente teve que competir com homens, fisicamente, o homem é mais condicionado assim que a mulher. Então eu comecei a fazer esse treinamento e a alimentação veio Fabiola, junto com isso. pra quem não acompanhou a tua trajetória, conta como é que você começou. Eu imagino que pra migrar pro Ralph, pras pistas de skate, foi um pulo aí e uma preparação não só física, como você falou, mas psicológica também, né? Como é que foi o teu início e como é que foi a tua incursão pelas pistas de skate, pelos Ralph Pipes? Olha, eu comecei com aqueles patins tradicional, que é Aquele tipo 4 rodinhas? tipo assim, babuche, isso. É. Hoje existem vários modelos Rosses, enfim, vários. E eu comecei por pura diversão no quintal de casa, segurando na grade. Minha mãe nem queria que meu pai desse o patins, que ela achava perigoso. E, enfim, eu ganhei os patins, só que eu fui aprendendo muito rápido. Com isso, minha mãe me levava no Parque do Ibirapuera, a gente andava na Marquise. Enfim, eu fui aprendendo. E nisso existia uma pista na Zona Norte de skate que o pessoal andava lá todo fim de semana. Aí eu comecei lá, existiam rampas. Assim, de cimento mesmo. Você chegou a cruzar com uma patinadora muito boa da época também? Ela era miudinha, assim, ela andava nas pistas. Ela continuava com Mentira, não era boa, eu era muito ruim. Mas Paulinha- eu ia na Roller A Brothers. Paulinha... Poucos sabem, mas eu já que vi a nunca foi nessa Fabiola. pista da Roller Brothers? Vocês já Rock foram? and Roller Brothers. Você sabe Eu vi a por Fabiola pouco- patinar muitas vezes. Ela só não rivaliza Nos com você Ralphs. porque ela teve uma lesão na época. Porque eu era muito ruim, né? Porque eu era muito ruim, eu tinha muito medo de descer ali, eu me machucava Você viu uma bastante. magrelinha lá, então, Eu 20 via a anos Fabiola, atrás. via com a sua mãe, ela sempre tava, e a sua Isso, irmã. Tava. Sua irmã jogava hóquei também, não jogava? Também. E vocês faziam taekwondo, alguma luta? Não, na época era muito engraçado. Eu sempre fui, assim, do esporte. Só que eu gostava de esportes, assim, denominados de menino. Porque eu achava de menina muito chato. E eu lutava, eu competia, aquelas competições no Ibirapuera, de lutas. Aí eu comecei a andar de patins. Só que eu comecei a ficar tão, assim, apaixonada pelo patins, que eu fazia luta segunda, quarta e sexta, só que já de quinta a domingo eu ia pra Roller Brothers. Era a minha diversão, eu já mandava minha mãe me levar quinta-feira. Só que eu fui ficando muito exausta, assim. Aí eu falei assim, gente, mas a luta eu tô apanhando na cara. Eu falei assim, não, eu vou largar isso, eu quero andar de patins. Pelo menos eu caio, mas não tão batendo na Chega minha de cara, apanhar. né? Chega de Fabiola, apanhar. Você já andava bem pra caramba. Eu lembro quando veio um dos campeões da época, acho que era Chris Edwards, e você o andou Arlo. junto com ele. Isso. E dava pra ver que você, Na como verdade, eu menina fui já andava bem descoberta pra por caramba. eles. Isso. Então, e aí quando você chegou na gringa, tinha uma mulherada que andava, mas você já percebeu que você já andava bem? Você ficou impressionada, assim, com o seu nível? Ou como que foi? Vocês sabem, quando a gente é adolescente, eu nunca tinha saído do país, então, de ver aquelas mulheres, os meninos, eu assistia nos vídeos, nas VHS na época, e eu lembro que eu peguei o elevador com um cara que era o cara dos corrimão, o Dave Kolash. Eu falei, nossa, eu tô no elevador com, nossa, eu amo esse cara. Eu ficava assim, toda boba de ver a galera. Mas enfim, eu sabia que eu era boa, mas assim, não
eu não achava que eu ia já chegar lá para ganhar. E eu acabei ganhando. Daí, então, abriram-se várias portas, mas foi muito legal, assim, porque eu nunca pensei que, através do patins, eu fosse viajar ao mundo, ter essas oportunidades, entendeu? Então, eu só tenho a agradecer mesmo. E você teve que competir com os caras, né? Ela começou a ganhar tanto das minas que tinham que colocar ela pra ir com os caras. Não foi isso que aconteceu chegou na um época? ponto que foram passando os anos, as meninas pararam de evoluir, algumas pararam. Então, você chegava no campeonato, de 20 meninas começou a diminuir. 15, 10, 8. Então, eles fizeram um teste para ver se eles colocassem as mulheres para competir com os homens, se eles iam dar uma motivada para as meninas, mas acabou que muitas acharam um absurdo homem competir com mulher. Eu falei assim, não, eu amo o que eu faço, para mim é um desafio, sendo que a minha infância inteira eu sempre patinei com os meninos, porque no vertical é difícil, não tem muitas mulheres, então eu convivi no meio de homens. Então, pra mim, foi super normal e eu queria ser tão boa quanto eles. Agora, por que você acredita que as mulheres foram desistindo pelo meio do caminho? Os próprios homens acabam provocando isso? Tinha lá atrás algum tipo de barreira que era imposta pelos homens e hoje não existe mais ou ainda existe? Ou mais uma Não. diferença de condicionamento mesmo? Não, assim, vai de pessoa pra pessoa também. E eu sempre fui, assim, muito determinada, eu nunca vi essa diferença. Mas é claro que fisicamente, como eu falei, eles são... Mas nada que você não possa fazer um trabalho à parte para tentar chegar no mesmo nível. Então eu fui achando meios para que eu pudesse chegar no mesmo nível. E treinar também, é muito treino. Treino, treino, treino. Quanto mais treino, melhor você fica. Mas rola um lance clube do Bolinha ou não? Então, no começo sim. Era um pouco de preconceito, de olharem meio torto... Mas aí, enfim, as pessoas, a gente dividia a mesma pista e treinava o tanto de horas quanto eles. Então, eu fui, assim, participando de todas as finais, eu fui tendo colocações de sexto, quinto, terceiro, segundo até. É claro que chegar a ganhar, eu nunca ganhei do Yasutoko, por exemplo. Eu sou super realista, assim, eu tenho que treinar acho que 24 horas por dia para chegar no nível deles. Não que seja impossível, mas assim... Os caras são muito fera. Mas a aceitação desse clube do... Aqui, mas a aceitação do clube dos bolinhas ali é só a partir do momento que você começa a ganhar? Na hora que você começa, você teve que mostrar, teve que provar. A gente teve que meio que provar. Nenhum momento teve aquele negócio, é a menina, entra aqui, não. Você teve que provar mesmo. Não, a gente teve que provar que a gente chegou pra pau a pau. Tanto que na época, quando eu aprendi o mortal duplo, somente, na época, 4 meninos no mundo, homens, faziam. Tanto que o meu amigo Marco de Santi, um patinador, tá até no Circo de Soleil hoje. E foi ele que me ensinou. Quando eu vi essa manobra, eu falei assim, gente, eu nunca vou fazer isso. Isso é loucura. Duplo backflip na rampa, impossível. Um belo fim de semana, eu tava num acampamento de treinamento com o Marco. Ele falou, Fá, e lá existem piscinas de espuma, são rampas apropriadas. Fá, por que você não tenta? Seu backflip é bom. Eu falei, nossa, você acha? Mas era na espuma, eu tentei. Realmente, eu consegui desenvolver essa manobra. Foi um mês todo, quase todo dia de treino. E eu acabei voltando ela num campeonato. Então, pra mim, isso foi... Eu provei que não existe barreira mesmo, Fabiola, sabe? Até pra mim mesmo. Você inventou alguma manobra que tem o teu nome? Porque é comum isso acontecer, né? Os skatistas o skatista, o patinador vai aprimorando uma manobra e cria algo novo. E até batiza uma manobra, né? Sim. É meio como o astrônomo que descobre uma... Ele pode batizar. Olha, eu nunca batizei nenhuma manobra, assim, de ter criado. Mas eu sou a única mulher no mundo que executa o double backflip em rampa. Então... E engraçado que essa manobra aí, esse pessoal, os Yasutokos, eu aprendi essa manobra na França. Eles vibraram mais do que eu, quando eu acertei. Eu achei que Yasutoko era um cara, era um mano... Você achou que era moto, né? Yamaha, Yasutoko. Acho que era um competidor, era aquele cara, olha, Yasutoko é bom, hein, meu? Aquele cara. A gente conversa continua o bate-papo aqui com a Fabiola daqui a pouquinho, agora 10h30, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Olha, já estão chegando aqui várias mensagens de voz aqui, né?
Nosso tema? Nosso tema de hoje, Paulinha. Quer repetir? É bom repetir Vai pra lá. galera continuar a mandar. A gente quer saber por que é que você ou a galera tá curtindo tanto a novela Os 10 Mandamentos. E se você também não tá curtindo, conta por quê. O nosso Viber é 56.009.009. E aí? Tem gente falando? Um monte, olha lá, ó. Vamos ouvir. Mano, show, meu nome é Tarcísio Miller. Eu assisto e eu acho que todo mundo também assiste, porque é uma novela religiosa, palavra da Bíblia, e também não mostra cenas de amor, sexo, como a TV Globo mostra, né? Você vê, não teve nenhuma cena que mostrou cena de sexo. Todo mundo teve filho, teve beijo, teve isso, mas Foi não teve implícito, aquelas né? cenas picantes que a Globo mostra. Será, Zé Armando? Zé Armando pode Não nos tem, dizer Zé? porque essa Por coisa... que As que crianças as pessoas vendo assistem sexto, né, Essa mano? coisa pudica, assim, né? Você acha que é o motivo? Porque as pessoas cansaram, né? A novela já não mostra Do mais. sexo, Você sabe Zé. que o telespectador, ele não é tão bobo assim, né? Você sabe Tá, o que acontece. E por a que Verdades imaginação, Secretas fez sucesso? Porque aí tá num outro horário, pra um outro público. Só tinha sacanagem, Verdades Então, Secretas. mas aí tá num horário que Popô, só você assiste. Você sacanagem. assiste Verdades Secretas ao lado da sua mãe? Eu Não. assistia com a minha mãe, Verdades Secretas. Assistia. Inclusive, Você sobre dos 10 Seu irmão mandamentos, assistia? sobre Seu os irmão 10 Eles são muito mandamentos, tem um liberais, detalhe. Laros e a mãe. Não A minha mãe, mas quer, a minha mãe quer Relação saber, aberta. José Armando É Vagal, uma família por que progressista. nos Claro. 10 mandamentos, que ela falou assim, nos filmes antigos e etc, tem uma preocupação com o vocabulário. Eles não falam mesmo, né? mais E em rebuscado. 10 mandamentos os caras falam melhor do que as crianças que estão se formando agora, com uma correção da língua portuguesa. Ela disse assim, tá errado isso aí. Então, você vê que a sua As mãe... novelas a sua mãe de época da a sua mãe Globo tem percebeu- voz a MC. sua mãe- Então, a sua mãe percebeu um negócio... que a maioria diz o contrário, que fala assim, pô, a novela lá é de época, é dos 10 mandamentos e usa gíria dos dias atuais. É, exatamente. Essa é uma liberdade da Vivian de Oliveira para aproximar o telespectador dos dias atuais para aquela Minha mãe não curtiu, não. Tem mais gente Tem falando? mais, vamos continuar ouvindo. Melhor. Bom dia, pessoal do Morning Show. Aqui é a Vanessa Marjorie. E A presidente. eu gosto muito de assistir os 10 Mandamentos. Eu não perco nenhum capítulo. Por quê? Eu já fui evangélica desde que eu era criança. Hoje em Evangélica? dia eu não frequento mais nenhuma igreja, mas eu me considero uma pessoa muito ligada com Deus. E assim, como eu conheço a Bíblia, as histórias e o jeito que é retratada me emociona muito. E eu tenho chorado com várias cenas da novela. E eu amo mesmo. Deus é bom. Bom dia, pessoal do Morning Show, é Alex do Ipiranga, São Paulo. O pessoal tá assistindo muito essa novela, Os 10 Mandamentos. Ela já tá tendo uma ideia de uma fantasia pro carnaval. Um abraço, pessoal. Olá, Morning Show, é a Bia de São Paulo. Eu acho que é porque se ninguém assistir, Deus castiga. Meu Deus! Eu acho que é porque o pessoal tá cansado mesmo de tanta violência, traição, e no final tudo dá certo, né? O bonzinho se dá bem em casa, aquele casal que passou a novela inteira brigando, termina bem, tudo acaba bem. Né? Olha só. Ó, hein? sabe quem gosta quase dessa a bancada novela? religiosa participando. A Fabiola adora novela. Então, Edgar, Ela vê Você adora. gosta? Você assiste, Eu Fabiola? assisto com Ela a não minha é da mãe, bancada religiosa. 10 Mandamentos. Você assiste? Eu assisto. E o que você Por gosta? Por que você assiste? Por que você gosta da novela? Porque eu amo a palavra de Deus, assim, eu sou evangélica e eu amo... Você se vê ali retratada, acompanhando aquela história, você acha legal? Não, porque assim, a gente que lê a palavra, a gente conhece, mas eu acho, assim, importante as pessoas se conscientizarem, assim, independente de religião, mas crer em Deus, porque é importante, assim, as 3 áreas da nossa vida estar alinhada. Eu aprendi isso depois de um tempo. Não só o espiritual, entendeu? E o resto também. Eu acho que o espiritual, para que a gente possa se sentir bem, é importante. Olha, independentemente do motivo, é o fato que Deus é Deus, uns e por um Deus motivo, é outros bom. por outro estão assistindo a novela bastante, né? Sabe, eu conheço muitas pessoas que não são evangélicas e trocaram a novela da Globo pelos 10 Mandamentos. Mas a história é linda, Porque é uma a história é bonita, linda. é uma história bíblica e Sim. muita gente relata o seguinte, ó, estou cansado de ver em novela famílias desestruturadas, é todo mundo Gente, traindo. ó, novela é verdade. Não tem uma isso. mulher que presta, porque Nossa, todas as novela mulheres... é traição, pode ver, todas as mulheres traem na novela. Desculpa a palavreada, é só desgraça essas novelas de hoje. Eu não tenho interesse nenhum de assistir as novelas atuais. A desgraceira cansa mesmo. Tem uma hora que ninguém aguenta mais, né? Como que você vai só um motivar querendo o ferrar o povo outro. a ser Agora, ser humano independentemente- melhor
se só tá Só vê assistindo isso, baixaria. só tá É incentivando verdade, baixaria, negatividade. Não, o que me Essa chama é- atenção, mas a gente viu que a maior parte das pessoas que participaram aqui são pessoas que estão de alguma forma ligadas a alguma religião. religiosidade. Daí, Que por é isso um que eu disse. público que talvez estivesse carente por Carente aqui, também. né? É um público que não estava sendo atendido e que a Record Não, mas- entendeu e Além enxergou. disso, há uma parcela que não é evangélica, é grande essa Que parcela, as assiste. pesquisas Que não Assim são como isso. Além do assistem. Tempo é espírita e nem muitos- você muitos assistir não evangélicos quer dizer que assistem. você seja espírita. E que consideram um bom entretenimento. Bom tema, Ponto, né? Um bom tema. Vamos falar aqui com os nossos correspondentes. Preciso convocar agora os nossos colaboradores. Primeiro, Brasília. Vamos com José Maria Trindade. As coisas andam meio paradas por lá. Tá tudo meio Ou não, né? paralisadão. Bom dia, Zé Maria. É isso, bom dia e um alô para o pessoal aqui do Morning Show, Opa. né? Olha, mesmo com as turbulências no Congresso e a crise com o presidente daqui da Câmara, deputado Eduardo Cunha, o governo não cresce e não toma iniciativa de legislação. Não consegue emplacar as suas prioridades de votação. Olha, o Conselho de Ética instaurou oficialmente o processo de cassação do mandato contra o deputado Eduardo Cunha. E o relator será confirmado hoje de 3 sorteados no plenário da comissão. Olha, o presidencialismo brasileiro é quase imperial. O presidente pode tudo, mas pressupõe também um presidente forte. Como a presidente Dilma está fragilizada, não funciona e nada dá certo. O Congresso para e as decisões do próprio governo não prosperam. A situação aqui é como se fosse final de governo, viu? Corre aqui a lenda de que nestas situações a autoridade costuma apertar a campainha e pedir o cafezinho e ficar na expectativa de ser atendido. Quando o garçom entra com a bandeja, um suspiro de alívio e a expressão sai como um sussurro. Ainda estou no comando. E só depois é que descobre que o café veio frio, aguado e sem açúcar. O café da presidente Dilma tá frio, viu? Valeu, Trindade. Olha como o cara que é a nossa juíza do Supremo, Ellen Brown, cometeu como é que diz? Incorreu em falta de decoro, o Ellen Brown. Vai se defender por ter mentido ou não? Diz que não mentiu, né? Dudu diz que não mentiu. Não mentiu. E vai Não, diz que vai provar por quê, né? Mentir é uma coisa, faltar com a verdade é outra. Vamos lá agora com o Ulisses Neto, diretamente de Londres. O Museu de Londres se recusa a receber relíquias de Margaret Thatcher e cria revolta na Grã-Bretanha. Os taierzinhos, né, que ela usava, né, não vão poder. Não. São essas as relíquias? Olha, o Ulisses vai contar pra gente. Bom dia, Ulisses. Oi, Edgar, bom dia para todo mundo que acompanha o Morning Show. Tem gente que não deixa de criar polêmica nem depois da morte, né? E é o caso da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, uma figura muito polêmica e controversa. A confusão dessa vez é que a família dela tentou doar o guarda-roupa da política conservadora para um dos museus mais famosos aqui da Inglaterra, que é o Victoria and Albert. O pessoal aqui chama de V&A, este museu. Só que a primeira reação do museu foi de dizer não obrigado, e isso causou uma chuva de críticas, né? Porque políticos do Partido Conservador acusaram o museu de não prestigiar a história da mulher mais famosa do Reino Unido, depois da rainha, é claro. Até a estilista Vivienne Westwood, que é conhecida por também ser uma ativista de causas sociais, algo que a Thatcher nunca passou nem perto em sua carreira política, disse que as divergências têm que ser deixadas à parte e que a ex-primeira-ministra era a mulher mais bem vestida do país e que seria uma grande perda não ter o guarda-roupa dela exposto para a população. Diante de tanta pressão, parece que o V&A vai mudar de ideia. Eu não sei se você é fã da Thatcher ou não, Edgar, mas se você quiser comprar uma das bolsas que ela usou durante o tempo em que esteve à frente do governo aqui em Londres, vai ter um leilão de itens pessoais dela no dia 15 de dezembro. Sabe que eu aguardei esse momento por muitos anos na minha vida, ter uma né? bolsa da Margaret Thatcher. Ela até gostaria de ouvir a opinião da Paulinha. Ela sempre modelitos clássicos, né? Monocromáticos, O mais né? maravilhoso é a Vivienne Westwood, que é a grande punk da moda. Exatamente. Que ela é a mulher mais bem vestida da história dela. A Vivienne Westwood é só maravilhosa, é só isso. O mais maravilhoso da Margaret Thatcher foi o dia que ela morreu, que ela conseguiu levar para as paradas de sucesso no Reino Unido Ding Dong, The Witch is Dead. E isso deu uma polêmica gigantesca aqui, porque a né? BBC se recusou a tocar a música, né, dizendo que seria uma ofensa, porque a BBC sempre toca, a BBC Rádio 1, sempre toca a música que está liderando as paradas, e por causa dessa polêmica a BBC disse que não iria tocar, porque seria uma falta de respeito, né? O fato é que a Margaret Thatcher, ela divide opiniões mesmo aqui. Quando ela morreu em 2013, o país ficou dividido 50% para um lado, 50% para o outro,
Porque tem gente que ama e tem gente que odeia. Inegável. Agora, pra música, ela fez muito bem, né, Edgar? Porque o que teve de banda inglesa aqui inspirada nela... Inegável a força dessa mulher, independentemente de você concordar com ela ou não. Agora, 2 destinos aí são dados como certos aí. Não tem outros, eu acho. Ou as roupas vão para um brechózão de luxo. Brechó da Margaret. Ou eles vão... A família vai, com certeza, aí também pensar na possibilidade de montar um museu próprio só pra isso, né? Vai atrair gente, com certeza. Valeu, Ulisses. Valeu, Edgar. Um grande abraço pra todo mundo aí. Abraço, valeu. Olha aí, vamos pro Rio de Janeiro agora com o Rodrigo Viga, nosso correspondente Viga. Você já ouviu falar em Flup? Alguém aqui já ouviu falar? Flup? O quê? Flup? O que é isso? Flup? O que é Flup? Quem explica pra gente... Flup. É Flup. Quem explica é o nosso destemido repórter Rodrigo Viga. Alô, Viga. Fala, bonitão. Tudo bem? Dona Nancy tá bem ou não? Tudo bem, dona Nancy. Ficou orgulhosa do filho que se retratou publicamente aqui, viu, Zé? Aí, dona Nancy. Dona Nancy, tamo junto, hein, dona Nancy? É isso aí, garoto, ela falou. Né, bateu a mão na minha cabeça. Sim, muito bem, garoto. Foi Bom assim que eu menino, te bom ensinei. menino. Um bom menino não faz pipi na cama. Ele já vai ganhar o presente de Natal dele, Viga. É, com certeza. Ô, Edgar, Flup, né? Flup. Ninguém tá se afogando, não. Flup. É a feira literária da periferia, uma iniciativa muito legal que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, em 2 comunidades, em 2 favelas aqui no Rio de Janeiro, Babilônia e Chapéu Mangueira, que ficam no bairro do Leme, área nobre, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. É uma feira que está entrando na sua 4ª edição e está ganhando cada vez mais volume e mais repercussão. Tanto que tem gente vindo de fora, tem gente vindo do antigo leste europeu, da Cortina de Ferro, dos Estados Unidos, da Europa, aqui da América do Sul, para participar e interagir com essas comunidades. São quase 20 mil livros que são colocados à disposição dos moradores dessas comunidades, e quem quiser vai lá, pega como se fosse uma biblioteca, com o compromisso de devolver até o próximo final de semana, quando termina o evento, a chamada Feira Literária da Periferia. Claro que é um evento inspirado na Flip, né, que é a Feira Literária de Paraty, que fica no sul do estado do Rio de Janeiro. Agora, eu fiz a minha poesia, viu, quero dizer, para participar da competição que vai acontecer agora, nesse fim de semana. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Agora vem o complemento. Essa é a minha originalidade. Putz grila, quem vai catar as batatinhas, Edgar? Olha aí. Nossa. Eu vou mandar você plantar batatas. Meu Deus, que várzea. Obrigado, Viga. Batata é bom. Um abraço pra você, hein? Olha aí, Rodrigo Viga conversando com a gente do Rio de Janeiro aqui no Morning Show. Agora, Paulinha, é com você, minha querida. Ai, gente, essa promoção maravilhosa. A Jovem Pan e a To Go Travel vão levar você pra ver o Foo Fighters em Lyon, na França. J'adore. E pra participar é muito fácil. Você entra agora no site togotravel.com.br, faz o seu cadastro e já tá participando. Dia 11 de novembro sai o resultado e o ganhador vai pra Lyon ver o Foo Fighters com passagens. São 4 dias de hospedagem, 3 noites, né? E 1.000 euros pra gastar. O que é mais ou menos o quê? Mais de 4 mil reais. Vai ser muito bom essa viagem. Eu tô louca pra participar, viu? Foo Fighters em Lyon, apoio To Go Travel e KLM Companhia Real Holandesa de Aviação, e a promoção é da Jovem Pan. Agora 10 horas 48 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Sim, é aqui mesmo. Jovem Pan Morning Show. O Viber aqui, ó, as pessoas respondendo, viu, Paulinha? Muito, né? Todo mundo gostando da novela? Por que as pessoas estão gostando da novela Os 10 Mandamentos? Por quê? Por quê? Bom dia, galerinha Morning Show, Marcos Lima, falando aqui de Caraguatatuba. Bom, eu prefiro a cultura. Assisto ali meu Doctor Who e depois tem que ir lá, colocar a mulher, fica assistindo lá os 10 mandamentos, eu fico zoando, né? O Moisés ali, os violentos, hebreus, fico só zoando, fazendo companhia pra mulher. Na verdade, quem mais tá curtindo é mulher. Eu fico zoando devido os efeitos especiais mal feitos, feio pra caramba, mas enfim, o pessoal gosta, né? Valeu! Bom dia, pessoal da Jovem Pan Morning Show. Meu nome é Roberto Akazawa e gostaria de falar que eu gosto dos 10 mandamentos por ter originalidade, eles são muito bons em adaptar a história e não aguento mais ver na Globo o pessoal enfiando drogas na mochila dos outros. Olha aí. Obrigado. É o que a gente falou aqui. Tá vendo? Olha aí, tá vendo? Bom dia, galera do Jovem Pan Morning Show, aqui é o Djalma de Taubaté. E os 10 Mandamentos fazem sucesso por contar uma história bíblica, né, que tem bastante apelo
por grande parte do público. Agora, de ponto fraco fica o figurino e é o cenário, né, que mais parece de teatro infantil. Falou, pessoal, bom dia. Mas ó, sabe que o figurino melhorou bastante em relação às primeiras cenários. Desculpa. Deveria ter um pouco mais de realismo. Gente, no eles têm que ter figurino. merchan de sabão em pó, uma né, na roupinha verdade. rasgadinha, assim. Em relação às figurino é primeiras maravilhoso. produções, Edgar, melhorou bastante o figurino. Eu adoro o figurino. Melhorou bastante. Também. O próprio Muito cenário, novinho. você sabe que no Amiguinho, começo falou dava isso. pra ver que a barba era falsa, agora já não, a caracterização tá bem melhor. É o tempo de crescer. Assim, é claro que tem o extintor apareceu lá, é claro que o figurino fica... O extintor todo é limpo. genial. O figurino Acontece, é limpo né? demais e tal, mas Ó, houve uma Teve evolução, umas isso não tem como. gafezinhas, né? Parece mas- que viram um celular também no criado mudo ali do faraó. É um Twitter conectado, é um faraó conectado, né? Tava Mas no que- zap mas que- ele. não, mas que Eu houve acho uma ótimo evolução, não tem como negar isso. padronizado, Houve corte de cabelo uma evolução. padronizados, acho super bom. Você sabe que, ó, assim como o SBT faz a novela infantil e achou o público dela e segue ali, Carrossel, Chiquititas, Cúmplices de um Resgate, vem uma outra infantil depois, a Record achou o filão dela. Então, assim, se as pessoas gostaram disso e, esse clamor, não aguento mais ver baixaria, não aguento mais ver mulher traindo, não aguento mais ver droga na mochila dos outros, não aguento mais ver o Cauã apanhando, não aguento mais ver o Tony Ramos de barba feio. Ó, se as pessoas não aguentam mais isso, a Record tem que surfar daquele lado ali. E pode seguir. ter certeza que se isso ficar comprovado mesmo, como tá se revelando aqui nos comentários que estão pipocando pra gente aqui nessa, digamos, minúscula, minimalista pesquisa que acontece. Instituto Data Morning. Data Morning no Viber, nas sonoras que a gente tá ouvindo. Pode crer que a Globo vai se mexer pra uma próxima Tanto que a Globo, produção. a Globo quebrou, tirou Sagrada Família, que falaria de política, de gente roubando, de família traindo, tirou toda essa temática pesada, botou o Benedito Rui Barbosa, que quer fazer uma novela das 6, transformar a novela das 6 rural pra novela das 9, que há 15 anos a Globo não faz. Mas só que o caminho é esse, você seguir naquilo que a concorrência também tá fazendo, porque talvez você tenha público mas pra ela esse não outro tem tipo de... Não é a mesma coisa, não é trama Mas bíblica. também não é pesado. Mas foi pra uma saga que não Olha, é pesada, tirou tiroteio. Olha, Só isso. fato é que, As pessoas tão pessoal, cansadas, quem gente. tá cuidando aí dessas coisas na Globo, atenção, escuta aqui, esse tipo de Dica do assunto a gente já vê todo dia no noticiário, então não precisa, muda o assunto, quem sabe pessoas tão vocês vão cansadas. conseguir maior Ouçam o audiência. Paed. Bom, aqui vamos voltar com um papo com a Fabiola, que tá com a gente, a maior patinadola. Opa! Patinadora do mundo. Você falou do Brasileira. Brasil, mas Brasileira. ela é do mundo. Do mundo, Ela né? é do mundo. Vamos lá. Faz uma pergunta então, pra a gente maior tava patinadora. conversando, porque vocês descobriram, né? Eu sou muito stalker da Fabiola. Várias pessoas no Twitter já descobriram que eu stalkeio ela desde a minha adolescência, quando eu vi ela patinar pela primeira vez. Você é amiguinha. Não, mas ela não chegamos a ser amigas, estamos agora, mas antes não. Amiguinha da pista. E eu ficava stalkeando ela, sabendo da vida. E agora ela contou que vai retomar o patins, aquele tradicional. Como chama aquele? na verdade é um desafio, Porque porque tem o inline, né? E esse daí o é o quê? inline é aquela uma roda atrás da outra alinhada e o tradicional é aquele convencionalzão, 2 e 2, roda duplinha. paralela, É. isso. Tipo um truquezinho de skate. Que é mais gostoso andar E eu nesse. eu dropei a rampa pela primeira vez com esse patins tradicional numa chuteira, que eu adaptei numa chuteira. Então eu quero me desafiar eu mesma se eu consigo essa proeza novamente. Mas é melhor. É um desafio, hein? É melhor pra patinar no de 4, pelo menos pra amador. Então, a questão de equilíbrio eu acho que dá mais estabilidade por ter um truque e uma roda do lado da outra. O inline você se sente mais instável, assim, porque é alinhada, como se fosse Mas uma até lâmina aí, de- com o quichute em cima, pode ficar difícil o negócio. Você meter um quichute em cima. Né? Quando ela Pega o começou, quichute, né, corta agora. os cravos. Era o que tinha serra pra lá os época, cravos, Edgar. Era o que tinha pra Na aquela época. época. Olha, Tava você foi chique burguês, na minha Edgar. chuteirinha Era da assim? drible. O Edgar não é do Era, ele, povo, tinha, ele importava o patins. Enquanto consegue- a ele não galera consegue tava se lá aproximar com do os povo. macroblade, o Thor já tinha os macroblade, você achava lá na pista. Chegou eu com a minha chuteirinha da drible, dropei, hein? Olha aí. Todo mundo tirou sarro, mas eu fiz. Mas agora você vai ter que ficar treinando. Quando que vai ser esse desafio aí, que você vai fazer isso de novo? Logo mais, assim, mas mais pro ano que vem, né? Vai ter que treinar. Abril, do ano que mais vem? ou menos, isso. Tem que dar uma treinada, desafio Rosses Brasil.
tradicional. E quem é que tá vindo? Até eu tô com medo de mim mesma. Falando um pouco do esporte aí, né? Quem tá vindo aí na cola? Quem tá vindo atrás, se desenvolvendo também e surgindo e se destacando no meio que você atua? Olha, o esporte ele desenvolveu bastante, então tem a geração nova. Tanto que muitos desses atletas eu nem conheço, eu conheço de vista, assim. Eu conheço mais o pessoal da antiga, mas aqui no Brasil existem muitos patinadores, muitas meninas, inclusive, que praticam. Nós tivemos um evento agora feminino, exclusivo, nós tivemos 60 meninas inscritas. Vieram meninas até de outros países. Então, a molecada é muito, muito jovem, são muitos jovens novos. Então, eu não conheço, assim, a galera toda. Mas, assim, continua. O Rafael, eu, tem o Denis, tem o Zamba, tem o Vandeco, tem um monte de patinador. É que, infelizmente, ainda no Brasil não é tão desenvolvido que existem muitos eventos pra galera aparecer, assim, pra desenvolver mais. Mas, enfim, existem bastante patinadores, sim. O mundo do patins é bem, bem grande. Legal, olha, eu queria agradecer Fabiola da Silva aqui. Eu que agradeço. Obrigado pela tua presença aqui, pela conversa. Foi muito divertido. Boa sorte pra você. Mais aí, traz mais caneco. É caneco que o prêmio, o que é? Geralmente depende, troféu, caneco, grana. Depende do evento. Grana. Qual foi o maior prêmio que você já recebeu de dinheiro? Eles sempre querem saber de dinheiro. Olha. Mas eles não levantam aquele, dela investir, aquele checão assim, ó. Da novela ele briga. Eu já saí um fim de semana com $20 mil. Nada mal, hein? Nada mal, acho que eu vou começar a patinar. Ele vai patinar igual ele anda de bicicleta. Vamos fazer o desafio, eu vou treinar ele. Vou treinar você, Vamos fazer esse reality. Ed patinador. Roller Ed. Olha, chega, essa zoação é demais pra mim. Chega. Você e o César Tralli, desculpa, não podia perder essa piada. Meu shortinho não é de elanca, tá? Eu uso um box, como é que chama? Um boxer. Ai, meu Deus. Tá evoluído já. Obrigado, Fabiola. De nada, beijo obrigado pra você. a vocês. Agora 11 Beijão. em ponto, horário de Brasília. Nosso patinador. Eita! Olha aí, o fim do ano se aproxima e com ele qualquer coisa que você planejar com a sua família é muito bem-vindo. Mas olha só, você de repente pode estar em dúvida aí. O que fazer? Te dou a dica. Presta atenção, viajar com certeza é o nosso maior desejo. Já pensou ser com a tua família, reunir os amigos, fazer uma viagem dos sonhos, aquela que você nunca vai esquecer? Se você é um desses, assim como eu, não abre mão de uma boa viagem, mas ainda não se programou querendo economizar, tá vacilando, hein? Vou te dizer o porquê. Pode perder aí as boas oportunidades da CVC, mas eu sei, você vai correr atrás. Da CVC, você compra agora a sua viagem de Natal, Réveillon e férias, né? Com as crianças e a família. E olha só, na compra, as crianças viajam de graça. São mais de 1.000 hotéis e resorts no Brasil e no mundo com hospedagem gratuita pra criançada. Beleza, hein? Com tanta facilidade assim, difícil vai ser ficar em casa e dando sopa e não curtir com a família aquela viagem dos seus sonhos. Chega de desculpas, você e sua família merecem uma viagem. CVC, sempre com você. E continuam aqui as sonoras do nossa enquete hoje no Viber 56009. As pessoas estão respondendo por que estão assistindo tanto e por que estão gostando tanto da novela Os 10 Mandamentos. Vamos ouvir mais. Olá, meu nome é Guilherme, eu moro aqui em Londres, na Inglaterra, e eu queria dizer que eu gosto de assistir essa novela porque eu sempre tive vontade de ser bombeiro. E eu gosto de ver, além deles estarem mostrando a parte bíblica, eles estarem mostrando a parte da prevenção também aí no Antigo Egito. Um abraço, ouço vocês todos os dias. Tudo de bom, até mais. Valeu, o Faraó foi o primeiro brigadista da história, cara. Você vê que o Guilherme, morando em Londres, já pegou a ironia do humor britânico, né? Vamos ouvir mais. Oi, galera, tudo bem? Eu sou a Kika, eu falo de São Paulo. Olá. E eu tô assistindo Os 10 Mandamentos porque é uma novela leve e retrata até a realidade. Do tipo, olha, tá todo mundo ferrado, mas tenha fé que tudo vai dar certo. E além disso, tem Sérgio Maroni, né, que tá dispensando comentários.
Um beijo Quem é pra o Sérgio vocês. Maroni? Gente, ele dispensa comentários mesmo, né? O Sérgio Maroni é o faraó? Esses dias, Edgar, esses dias eu coloquei... Ele faz o faraó. Eu recebi vários e-mails lá e fiz uma galeria, tá lá no meu blog, dos 10 galãs do momento. E entrava o Sérgio Maroni, e acho que ele, mais um da Record e 8 da Globo. E aí eu recebi vários outros e-mails, assim, na novela Os 10 Mandamentos tá cheio de galã. E ele lidera, assim, 90% citam o peitoral dele. Ele é o faraó. Ele é o faraó. Tem mais aqui, vamos ouvir. Meu nome é Paulo, falo aqui de São Paulo. Eu acredito que essa novela faz sucesso muito por conta da fé das pessoas. Eu conheço algumas pessoas que assistem simplesmente porque elas querem aprender mais sobre o período daquele tempo. Então, elas acreditam que ela se trata da realidade, por isso que elas gostam. Um abraço. Bom dia aí, galera da Jovem Pan. Meu nome é Daniel Albarello. Eu moro aqui em Anápolis, estado de Goiás. Então, a galera aí brasileira tá cansada porque essas novelas aí é só ensinando o que não presta. Crianças não podem mais fazer parte de família na hora da novela porque não pode sentar perto dos pais para assistir uma novela. Ao contrário da Rede Record, que tá passando a novela falando aí a respeito da Bíblia. Bom dia, galerinha. Aqui é a Silone de Brasília. Então, nunca assisti a novela 10 Mandamentos porque eu não tenho muito tempo e nem paciência para assistir essas novelas de época, etc, etc e tal. Eu também não tenho paciência para assistir novela da Globo mais. Mas eu assisti porque eu estou esperando o dia que o mar vai abrir. Porque a única parte que me interessa dessa novela é quando o mar abrir. Diz que quando? Sexta-feira, Zé? É agora, essa semana? Não é? Começa a sexta. Começa a abrir Esses capítulos começam na sexta e terminam na quarta da semana que vem. Vamos combinar, não é fácil abrir o oceano, né, Zé? Então demora. Existe um negócio que é o tempo da dramaturgia. Que locação eles escolheram pra abrir o oceano? Isso é computador, né? Você sabe que muita coisa do deserto foi feito aqui na América do Sul, né? No deserto do Atacama. Ah, é? Mas agora tem Você mistura tudo. Ah, né? tá. Faz computação e tudo. Ô, Aros, vamos girar o assunto? Né? A Vamos. gente tá falando aí do nosso vibe, da novela e tal. Tem uma jovem australiana que chamou a atenção, ficou famosa no Instagram e abandonou a rede social para alertar as pessoas sobre a vida vazia na internet. Explica melhor pra gente, Aros. É a Isina O'Neill. Essa menina tem 18 anos e ela é um fenômeno das redes sociais. Ela é uma Instagrammer, como são conhecidas essas garotas que fazem muito sucesso no Instagram e em outras redes sociais. E ela basicamente falava sobre moda, né? Ela tinha ali sobre saúde, o estilo de vida e etc. Né? Como milhares de outras meninas. Exatamente. No mundo inteiro. A diferença é que ela era uma das poucas que tem milhões de seguidores ali, se somar todas as redes sociais dela. Ela era um dos fenômenos dentro desse universo. O que aconteceu? Um belo dia ela resolveu mudar, como diz a música. Ela falou, bom, cansei disso aqui, nada disso aqui é real e tudo que eu tô mostrando para as pessoas é uma mentira, eu quero que as pessoas saibam qual é a verdade. Ela gravou um vídeo que tem quase 20 minutos, publicou no canal dela no YouTube, revelando todas as farsas que, segundo ela, a cercaram durante quase 6, 7 anos da vida dela. Então, desde os 12 anos, ela vive nesse universo conectado, se tornou um fenômeno. Hoje, aos 18 anos, ela tomou consciência de que tá errado. Segundo ela, não dá para ser uma influenciadora, influenciar garotos e garotas a partir de mentiras. Então ela denuncia, por exemplo, ela não demoniza, pelo menos isso ficou claro pra mim. Ela não demoniza, ela simplesmente denuncia aquilo que a gente já sabe que existe de maneira velada, que são os negócios tudo falso. Entre empresas e a Publicidades, publicidade, né? O quanto de esforço há para uma foto perfeita, o quanto de esforço a pessoa faz na vida. Os retoques ali, pra né? também ficar naquele estereótipo da menina magra, o apelo rica. fake, né? E o que ela fala bastante é o quanto ela se sentia deprimida, sozinha, e o quanto ela via que outras pessoas que também têm essa vida aberta, assim, nas redes sociais, também não são felizes como parecem nas fotos. E ela gravou um vídeo, eu tirei um trechinho do áudio pra gente ouvir, logo depois da repercussão, porque assim, ela cancelou os perfis e se tornou um fenômeno maior do que talvez se ela ainda tivesse mantido e seguido com a vida dela. É paradoxal, ela quis deixar de ser esse grande influenciador e se tornou uma grande influenciadora. Vamos ouvir a Isina O'Neill, eu tirei um trechinho do que ela fala nesse vídeo que ela parece chorando. I just feel so grateful that this is being spread, that
Me sinto grata que isso está sendo divulgado, que os jovens possam saber a verdade sobre a vida perfeita no Instagram. E como não é nada perfeito, passar os dias tentando fazer a vida parecer interessante. Isso não é real. Tem muito mais que podemos fazer em vez de tentar parecer mais para os outros. A vida é muito mais. E aí esse vídeo tem quase 2 minutos, um pouquinho mais de 2 minutos, e ela agradece a repercussão, ela mostra vários e-mails que ela recebeu e tudo mais. Sobre esse assunto, eu conversei com um pesquisador do Instituto de Tecnologia e Sociedade, falando justamente sobre essa figura, não só do Instagram, mas todas essas celebridades da internet. Eu até na entrevista com ele, eu citei a amiga da Paulinha, a Kim Kardashian, que não faz nada além de ser a Kim Kardashian. Dá uns toques pra ela. Ela não faz absolutamente nada a não ser a Kim Kardashian e usa a imagem da Kim Kardashian para vender produtos e para estimular o consumo e para fazer, enfim, para as jovens todas, com que a vida dela seja absolutamente interessante e influenciar as pessoas. E o Fábio Stable, do ITS, ele diz que nesse alerta, de maneira extremada, né, que a Ensina O'Neill faz, tem até algum sentido. O que a gente precisa, na verdade, começar a pensar é nesse conteúdo de publicidade ou publicidade de conteúdo, que não fica claro para quem está recebendo a mensagem se aquilo é pago ou não. Então, algumas blogueiras instituíram um alto código de ética. Nos Estados Unidos já tem uma agência de autorregulamentação que definiu um código de ética. O CONAR já começou a falar sobre isso. Tem que ficar mais claro para quem está vendo essa publicidade que é publicidade, que aquilo não é conteúdo. O que vocês acham disso? Total, né? Se as pessoas não podem se você se sentir enganada, é muito ruim, né? Você cria um efeito oposto, né? É antipatia com aquilo. Você tá falando com meninas muito novas. Às vezes a gente fala, nossa, mas é óbvio que ela é paga para fazer isso, é óbvio que esse texto é um texto publicitário, é óbvio pra gente. Ela fala bastante, essa menina que saiu das redes, nisso, que quando ela tinha 12 anos, ela observava tudo aquilo Queria como aquilo referência. Pra ela. Era um universo mágico. E não tinha, talvez, essa crítica que a gente tem agora mais velha de observar, isso é publicidade. E ela fala, né, que às vezes a própria marca diz, não é nem segurar um produto e dizer isso é legal, às vezes o produto tá do lado, às vezes ela tá vestindo. Uma das fotos que ela excluiu do Instagram dela, ela apontou, né, nesse vídeo, ela até mostra no vídeo, é um vestido, e no texto aparece como se, olha o meu vestido, etc., o look, não sei o quê. E aí ela diz assim, esse vestido aqui, na realidade, não é meu. Eu recebi pra usar esse vestido nesse dia e tudo mais. Só que eu fiz com que as minhas milhares de seguidores acreditassem que aquilo lá era meu. Ou uma foto com retoque e tudo mais. Então esse é o alerta que ela faz. Bateu um arrependimento na minha. Ela caiu na real. Ou não, né? Ou é uma nova estratégia de marketing. Ou vai lançar um outro canal. Ela não... Aí é que tá. Mas mesmo sendo uma nova estratégia de marketing, se for, pelo menos é uma coisa... É de... Instagrammer pra ativista. É melhor, pelo menos ela quer causar um despertar com os vídeos dela. Talvez, só que aí tem um detalhe, ela falou que agora só vai tratar de assuntos que realmente interessam pra ela. Quais são esses assuntos? Veganismo e qual foi outro que eu disse mais cedo? E poesia. Isso, ela vai tratar desses 2 assuntos no canal dela no YouTube. O Instagram, ela excluiu, Edgar, sabe quantas fotos? Quantas? 2.000 fotos. Muita tá bom pra você? Ou e deixou as outras com legendas mais realistas ali. Falado, então. Extra. Manchetes maravilhosas. As notícias que vão mudar a sua vida. Agora vai, pessoal. Se liga nessa. Lima Duarte avalia. I Love Paraisópolis. Malhação para favelados. Mulher melão capricha no fio dental em foto sexy com ursinho de pelúcia. Tammy Gretchen curte praia de sunga e mostra pelos na perna e no rosto. Quem? Priscila Rocha. Ela se prepara para a final do concurso e avisa, bumbum na nuca. Zezé de Camargo diz que não descarta filhos com Graciele. Posso reverter a vasectomia. Cortou junto, Edgar. Ô, Aros, eu não entendi essa aí tua. Pode repetir, por favor? Priscila Rocha, eu não sei quem é. Se prepara para a final de concurso. Ela avisou, Edgar. O bumbum tá lá na nuca. Eita, tá, entendi. Agora 11h18, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. A Rádio Jovem Pan tem um novo quadro aqui na nossa programação sobre promessas. Sabe aquelas promessas não cumpridas, né? De forma recorrente pelos políticos? É o nosso quadro Prometeu e Não Cumpriu. Vamos ouvir agora. A promessa virou um vício na política brasileira. Os políticos prometem como se não houvesse amanhã. Mas a Jovem Pan está de olho em quem? Prometeu!
não cumpriu! A gente já acreditou nisso. É esta injustiça, uns ganhando tanto e outros tão pouco, que nós vamos corrigir quando eu chegar à presidência da República. Marajá, corrupto e boa vida, esses vão para a rua. O Collor não caçou os marajás. Não cumpriu! Mas a gente é brasileiro, acredita em tudo e resolveu acreditar em Paulo Maluf. Veja bem, garanto tanto que peço a vocês, votem no Pita. E se ele não for um grande prefeito, nunca mais votem em mim. Não cumpriu! A gente aprendeu com essa? Claro que não. Tinha o trem-bala. O trem-bala sai de Campinas para São Paulo e de São Paulo para o Rio de Janeiro. Teve promessa de trem-bala até pro bispo. Nós vamos dar uma grande contribuição para o aumento e para facilitar a chegada dos romeiros aqui com o trem-bala, que vocês vão ter uma basílica congestionada de fiéis. Tomara, né? Tomara não, eu tenho certeza. E claro, o único problema do trem-bala era a imprensa golpista. A gente abre o jornal e vê eles dizendo que não vão fazer, viu, Marta, o trem de alta velocidade. Se países menores que nós, mais pobres que nós, têm esse trem, podemos sim. Podemos e faremos. Porque eu tenho certeza. Bom, que a gente saiba, o único que entregou trem-bala foi o Tiaguinho do MT. No caso, ele entregou o funk do trem-bala. E aí, malandra, tu quer dar um rolê esse trem-bala? E aí, malandra, tu quer dar um rolê esse trem-bala? O trem-bala tá passando e a novinha quer se envolver. Trem-bala pronto em 2014. A presidente Dilma Rousseff prometeu, não cumpriu! Olha, o fato é que há muito tempo já a promessa virou palavra vazia, né, na boca dos políticos, né? A gente também parece que se amorteceu com esse tema, quer dizer, ninguém mais cobra. O brasileiro já não tem esse perfil de cobrar. Eu não acredito Talvez mais no agora político, venha né? construindo um senso crítico maior e percebendo a força que tem como grupo, né, como coletividade, né, para cobrar desses caras que prometem e não cumprem. É eleição atrás de eleição, a gente ouvindo promessas de políticos, seja no âmbito municipal, estadual e federal, é sempre a mesma ladainha. Nego vende maravilhas, chega na hora, depois de eleito, né, esquece de tudo o que falou com o povo. Eu já ouvi, Edgar, de muita gente que assim, nem assisto o horário político, porque eles vão falar e não vai ninguém cumprir nada mesmo, né? Pois é um roteiro que alguém escreveu, o cara não sabe nem o que tá falando. Já se sabe dessa novela, o final, né? Mas o lance da promessa também tem um outro reflexo, né? As pessoas, a boa parte delas não lembra, por exemplo, em quem votou. Não lembra em quem votou, portanto também não sabe o que o cara prometeu e não vai conseguir cobrar. É que é tão é grave, tão grave quanto. E os políticos se aproveitam justamente desse esquecimento, que quando vai chegando próximo da eleição, como tem essa sensação de saco cheio, que ninguém quer participar, o que é um erro, as pessoas têm que participar mais da vida política, elas ignoram. Aí é que eles fazem a festa mesmo. E no final a culpa vai ser, sabe de quem, Edgar? Sua, que fala no rádio, do povo que fala na televisão. A imprensa golpista, a mídia golpista, né? A mídia golpista, quer todo mundo derrubar que aponta a verdade. Não, em todos os lados, o mais incrível é isso, todos os lados a culpa é da mídia golpista. E a mídia que recebe, eu já ouvi isso na rua, você é jornalista porque você se vende, ninguém se vende a nada, né? Você vai cobrir uma manifestação, os manifestantes odeiam a imprensa, o cara que que estão protestando odeia a imprensa. É uma coisa maravilhosa. Estamos lascados. E a gente fica pensando nessa coisa do político. Se antes existia, será que é possível? Existia algum tipo de pudor quando o sujeito é desonesto e vai fazer as coisas, um tipo de cuidado? Agora parece que tá instituída a coisa. Não, vamos lá, tá todo. Você viu que o próprio. Hoje em dia você pega o presidente, relator da comissão de ética, que tem problemas de ética. Você pega o ministro o presidente o presidente da Câmara que tá envolvido. Hoje de manhã o Zé Maria dizendo que quem vai ser relator para avaliar o Cunha
é amiguinho. É e o tá todo roto mundo, sabe? rasgado, Sabe, tá lá do lado. E fez. Eles têm éticas diferentes. Eu já ouvi a ética do jornalista, a ética do político, a ética de uma CPI. Existem éticas diferentes. Ética é ética, Zé. Não é flexível. Mas pode ver, observa. Ouça, Edgar, o que o povo fala. Essa é a ética do médico. Eu acho que ética é ética. No fundo, acaba imperando o jeitinho brasileiro, né? Que não pode. Vamos nessa? Vamos girar o assunto? Vamos pra frente, então, né? Porque pra trás... Só, como é que é? Pro lado, só caranguejo? Né? Pro lado? Ele vai meio de lado, né? Vai meio de lado. Ellen, vamos falar agora de estudantes, vai. Enquanto por aqui os estudantes ficam, né, se comendo as unhas por conta do vestibular, um país aqui ao lado aboliu, então, essa prova. Pois é, olha, estudante brasileiro que prestou o Enem agora, tá estudando pro vestibular, acho que vão tudo querer agora faceirinho mudar pra Argentina, porque o Senado argentino aboliu. A crise, né? Fora a crise da Argentina, uma crise por crise, né? Uma a mais ou uma a menos, pelo menos Buenos Aires é charmosa. E o Senado tem doce de leite e vinho e carne. Bom sorvete também. O Senado argentino aprovou uma lei que garante o ingresso universal às universidades públicas do país, abolindo o vestibular. E aí se podia, até então na Argentina, cobrar pelo menos por cursos à distância e pós-graduação em universidades públicas. Essa cobrança também foi abolida, mas a principal mesmo mudança lá é a abolição do vestibular, levando a universidade, que vem já mesmo do próprio tema da palavra, né, universidade, a ser universal e restrita. Ou seja, quando a pessoa fez efetivamente o ensino médio completo, ela já teria condições de entrar na faculdade. Isso é uma coisa que muita gente discute aqui pro Brasil também, essa possibilidade. E a universalização, e o né? Enem é uma maneira de tentar mudar um pouco essa questão do vestibular, que, né, selecionava demais e tudo, deixar que a universidade seja aberta. É uma visão que particularmente eu gosto, que ela seja realmente universal. Você entra, aí como você sai é outra questão, você entra na faculdade, né? Você sai, pelo menos sai um pouco melhor do que entrou, isso com certeza. Vamos lá, estamos acabando o programa, mas dá para mais uma aqui, Aro, sobre tecnologia. Quer dizer que a Apple, né, soltou essa notícia aí que vai, na verdade, pelo meu entendimento, tá contramão aí das tendências no campo dos smartphones, né, Aros? Eles querem lançar ou pretendem lançar um mini iPhone, é isso? É a informação de um analista bastante conhecido do mercado de smartphones. Ele costuma fazer previsões sobre a Apple e os lançamentos dela. E aí, ele divulgou esses números e essas informações, dizendo que possivelmente entre os próximos lançamentos da Apple estará um iPhone com tela de 4 polegadas. É exatamente como você disse, a contramão do que o mercado vem apresentando. Eles querem cada vez a tela Mas não maior está desconectada ali, né? não, gente. Alguém assistiu, ouviu, leu. Matéria no final de semana da Folha de São Paulo. O maior sucesso nos presídios de São Paulo é um mini celular que vem da China, que consegue passar fácil pelo detector de metal e é super pequenininho. Acho que a Apple tá conectada assim. Por essa lógica... Tá conectada assim. Mas tirando esse público, o público quer ver Apple ali é as muito imagens esperta. em telas maiores. Tá né? bem conectada, eu acho. Por essa lógica, hoje de manhã tinha uma manchete de um site dizendo que tem num presídio estão domesticando rato pra entregar as coisas, enfim. Inspirado em Orange is the New Black, né? Olha Que aí. a barata levava. Exato. Mas por essa lógica, o fato é que esse aparelho não traria, segundo esse analista, não traria as mesmas capacidades ali, né? E as mesmas ferramentas que os novos iPhones têm. Por exemplo, o 3D Touch, que é a tela que responde a diferentes pressões e etc. Só que ele já seria um aparelho que rodaria a próxima geração do iOS, um aparelho com todas as capacidades ali de hardware que os de tela grande. Só que seria um aparelho pequeno, talvez para atender uma fatia, e ele seria pequeno por quê? Para não concorrer diretamente com os modelos top de linha. Mas aí precisa esperar para saber a especificação Pode se técnica chamar dele. Apple Cadeião. Né? Ótimo. Segura o cadeião. Ô Zé Armando, pra gente fechar aí, vai. Os números da novela aí que a gente comentou no programa de hoje, as pessoas interagiram no Viber, dizendo por que assistem, por que gostam, por que estão prestigiando tanto os 10 Mandamentos. Bom, vamos lá. São Paulo, 10 Mandamentos, 25,8. A Globo, no horário, 23 pontos. No confronto direto da novela 10 Mandamentos com a regra do jogo,
foram 16 minutos. Aqui em São Paulo, 10 mandamentos 27.1, a regra 24.2, assustou bastante. Recife, 27.8 para a Record, 16.9 para a Globo. Foi a pior diferença lá em Recife, está consolidada a liderança. No Rio de Janeiro, 27,5 contra 23.4. Aqui tem diferença de 4 pontos na cidade, na sede, no que eles falam que é a sede da Globo. A Globo tem duas preocupações. São Paulo, porque é o mercado publicitário. E lá no Rio, onde tudo começou, onde a princípio a Globo teria que ser a maior. Vamos lá, ganhador então. Opa, peraí, não é esse aqui ainda. Calma, fião. Ó, vamos lá. A ganhadora do Kit Morning Show, caneca e camiseta, Bia, de São Paulo, falou lá, Deus castiga. Quem não assistiu, Deus castiga. Leva o kit do Morning com a canequinha e a camiseta do programa. Obrigado, viu, Bia, por ter participado. A produção vai entrar em contato com você. Obrigado, aliás, a todo mundo que participou, prestigiando o Morning Show com a sonora de voz pelo nosso Viber. Ficamos por aqui, agora sim, chega. Acabou. Tchau, Paulinha. Tchau, tchau. Tchau, Ellen. Tchau. Tchau, Carlos Aros. Aquele abraço. Falou, Zé Armando. Valeu, até amanhã. Tchau, amanhã tem mais às 10 da manhã aqui na Jovem Pan. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.